Paz de Deus a todos, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNs Oficial. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo. Ontem eu fiz a leitura da circular de número 181, que é a eleição de Deus. Eu falei que hoje eu traria mais um vídeo para vocês, então hoje nós vamos ler a segunda carta, que é a circular de número 182. Está disponível no portal da Congregação Cristã no Brasil, no site da Congregação Cristã no Brasil. Vai ser lido nas igrejas, como eu falei no outro vídeo, estou fazendo porque nem todos vão ter acesso a essas leituras. Como assim, Alexandre? Vai ter muita gente que vai faltar no dia, vai ter muita gente que não vai estar presente por algum motivo. Tem gente que não entende muito a leitura, às vezes não ouve direito, né? Na igreja fica meio... a reverberação faz não entender. Então, nesse vídeo vai ficar registrado a hora que você quiser ouvir, né, a leitura da carta. Muitos não têm leitura também. Aí tá aqui, vocês podem colocar esse vídeo e ouvir, tá certo? Qualquer coisa tá no site da congregação, só ir lá e ver por lá. Eu acho que deveria ter a opção, algum áudio, né, para você pegar e ler, para você ouvir, né, essa carta aqui, mas ainda não está tão avançado assim o site. Vamos lá então, não vou dar nenhuma explicação, vou simplesmente ler a carta conforme está no portal da congregação, tá certo? Vamos lá então. O título diz assim: a salvação é universal. Reunião Geral de Ensinamentos, RGE 2024. 2024. Vamos lá. Caros irmãos, a paz de Deus. Esse é o início da carta. Amém. A salvação é individual no sentido de que é oferecida indistintamente a todo aquele ser humano, a todo e qualquer ser humano, tendo como único pré-requisito a fé genuína em Jesus Cristo. Quem crê nele e aceitá-lo como exclusivo, pessoal e suficiente remidor será salvo, caso se manter na fé até o fim e dela não se apostatar. Jesus morreu por nós, por todos os homens, a fim de limpá-los e resgatá-los da maldição do fogo eterno. Todavia, nem todos serão salvos. Isso se explica pelo fato de o seu sacrifício valer somente para aqueles que nele crerem, recebendo pela fé em seu nome a graça salvífica em si mesmo. Isso é justo, pois o preço pago pela salvação foi elevado demais para ser desprezado, custou a vida e o sangue do Filho de Deus. Cristo, deixando a sua glória divina, desceu do mais alto céu para as partes baixas deste mundo, se fazendo semelhante aos homens para cumprir a missão de resgate das almas perdidas. Quem crê em Jesus Cristo recebe a justiça da salvação pela fé, mas quem não crê recebe a justiça da condenação por tê-lo rejeitado. O maior erro da humanidade é rejeitar e desprezar Jesus Cristo e sua santa palavra, pois essa escolha não deixa mais alternativa senão a da condenação eterna. Tudo começou com ele e terminará nele, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo e de todas as coisas. Por isso, a redenção não é dependente nem mérito de nenhuma denominação religiosa, tampouco depende de que ou de quem quer que seja, somente pela obra magnífica realizada por Jesus Cristo e consumada na cruz do Calvário, o ser humano poderá se livrar de um destino irremediável, lamentável e terrível nos abismos eternos. Essa dádiva celestial, a graça maravilhosa, salva o crente da abominação, justificando-o e conduzindo-o à vida eterna. Efésios 2, versículo 8 e título 2, versículo 11. Jesus Cristo abriu-nos a revelação da sua palavra e por ela, mediante a fé, franqueou a todos o acesso a Deus, enviando-nos o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado,
com o propósito de perdoar os nossos pecados, nos unindo com Deus. Por essa razão, na cruz, o Filho de Deus consumou uma obra de reconciliação, unindo os homens fraternalmente, tornando-os irmãos, e unindo os homens com Deus em seu Filho, no plano espiritual, tornando-os filhos de Deus por adoção. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. O Senhor morreu por todos, tanto para os que hão de salvar, quanto aos que hão de se perder. A constituição desses dois grupos, salvos e perdidos, é consequência da aceitação ou negação ao chamado espiritual, exercido livre e individualmente por parte de cada ser humano, e jamais resultante de uma suposta limitação da graça redentora de Cristo. O apóstolo João manifesta que Deus ama todas as pessoas e deseja salvá-las, bastando para tanto acatarem o chamado do Evangelho, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já é condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, versículo 29. O Senhor é o Cordeiro sacrificado para a remoção dos pecados de todos quantos desejarem a salvação. Pois ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 17. Convenhamos que não havia sentido algum na condicionante contida nesse capítulo. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Caso tanto a confissão quanto a crença fossem uma imposição arbitrária e unilateral do Altíssimo. Aqui se procede, por um lado, a responsabilidade humana em crer na palavra de Deus. Por outro lado, a abertura divina em acolher a todos quanto receberem a verdade do Evangelho. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Atos 17, versículo 30. Como se procede o convite divinal? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, verso 21. Assim se lê: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Novamente, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Uma outra vez, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Ou seja, todos quantos aceitarem o Evangelho serão vivificados, pois para Deus não interessa que alguém se perca, conforme lemos na carta de Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Concluímos afirmando que todos os vivificados pelo Evangelho receberão virtude suficiente para conservá-los em uma vida santificada, firme e fiel, que é a condição para se estar em Deus. Logo, alguém pode provar para si mesmo sua condição em relação à sua eleição, observando se o seu andar é pela fé em santidade. Quem está em Cristo e o Espírito Santo faz morada nele, está na luz, e as suas obras necessariamente refletirão essa verdade. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciãos mais antigos. Então tá aí, meus irmãos, a segunda carta lida para vocês. Como eu falei, o objetivo desse vídeo é simplesmente ler a carta para quem não tem leitura e quer prestar mais atenção, poder voltar algum trecho, né? Porque quando se ouve na igreja é uma vez só e vai ser lida rápida, né? No portal todos podem ler, mas nem todos têm acesso ao portal, alguns têm dificuldade e tal, e o vídeo é mais fácil de você achar, você que acompanha meu canal. Você vem aqui no vídeo e só digitar aqui a circular, você acha o vídeo aqui. É fácil também no portal, né? Mas eu digo assim, porque aqui você vai ouvir, né? Então tem muitos que preferem ouvir, tem mais facilidade. Alguns têm de deficiência visual, então não conseguem ler, né? Aí aqui no vídeo podem ouvir perfeitamente, tá bom? A salvação universal. Esse é a circular de número 182. Amanhã a gente lê a circular de número 183. A 183, o título é esse: Frutos do Espírito e boas obras. A gente se vê lá. Paz Deus. Deus abençoe. Amém.